Iniciamos a gravação. Vou iniciar aqui também a transferência para o YouTube. E agora a nossa reunião já está ao vivo no YouTube. Agora eu vou repassar de novo para a Ludmila, o host. Só, Ludmila, eu vou pedir para ti também, agora a nossa reunião já está. Eu vou pedir para ti, Ludmila, por favor, para que tu, nessa atividade de host, você marque lá na... eu acho que deve ser comigo mesmo. Ouvi eu colocar o expositor, né? Estou te transformando em host, Ludmila. Bom, então vamos iniciar o nosso evento, né? Uma alegria muito grande receber aqui no nosso grupo de pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo os professores Thomas Bustamante e Alexandre Câmara para falar sobre precedentes. Nós vamos iniciar a nossa sessão com uma apresentação do professor Thomas Bustamante, de até 30 minutos, e depois teremos a oportunidade de fazer algumas perguntas, dialogar um pouco com o professor Thomas. E o que nós vamos apresentar do professor Thomas, que é professor de Filosofia do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e bolsista PQ1B do CNPq, são 2 textos que foram repassados a todos os inscritos para esse seminário. O primeiro texto é Precedent in the Common Law World, sobre os precedentes no Common Law, mas já começa dizendo, acho que uma premissa interessante, Thomas, que é que o problema não se limita ao Common Law, né? É uma visão do precedente no Common Law clássico. E o segundo texto é um texto muito importante, especialmente para a discussão que nós estamos fazendo hoje na disciplina do mestrado que trata de precedentes, e que nos permite fazer uma comparação entre as 2 grandes tendências no direito brasileiro, que seriam exatamente essa tendência mais voltada ao common law clássico, e a segunda, vamos dizer assim, maneira de observar o precedente seria Precedent in the Legal Positivist Tradition, ou precedentes na tradição legal positivista. O professor Thomas Bustamante é um conhecido teórico do direito, professor de filosofia do direito, não só no Brasil, como também no exterior. Tem diversos trabalhos publicados em inglês, tem diversos trabalhos publicados em outras línguas, espanhol, italiano, interage muito com os pesquisadores de fora do nosso país, tem uma grande influência na matéria de legal reasoning, na matéria de precedentes, na matéria relacionada aos temas que nós discutimos nessa disciplina e discutimos no nosso grupo de pesquisa. Para nós é um prazer e um privilégio, professor Thomas, te ter hoje conosco e logo na sequência ouvir o professor Alexandre Câmara. Então, para que nós não atrasemos mais o início do nosso evento, passo de imediato a palavra para o nosso primeiro convidado de hoje, professor Thomas Bustamante. Muito obrigado, Hermes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho seu trabalho também, o Alexandre. Enfim, uma mesa que tem uma grande honra estar aí participando dela. A primeira observação que eu vou fazer sobre a minha fala de hoje é que, de certa maneira, é uma oportunidade, Hermes, estar falando sobre esses 2 textos, que são textos de 2021, né? Depois de ter escrito uma tese de doutorado sobre precedente há tantos anos, a minha tese ela foi publicada em 2012, mas ela foi escrita em 2007, a minha tese de doutorado. E se você
prestar atenção nos detalhes, quem leu a minha tese e leu esses 2 textos, parece que é um outro autor, porque, de certa maneira, eu abandono, de certa maneira, não, eu abandono claramente a posição que eu sustentei anteriormente sobre os precedentes judiciais. E essa oportunidade, então, me possibilita dizer por quê. Porque se você... Como esses 2 textos eles eram feitos em formato de um verbete de enciclopédia, eu não posso, não tive que dar todos esses passos argumentativos, nem explicar quais foram as razões que me levaram a essa modificação, né? Então, a primeira observação que eu falo é que eu já não penso mais que a gente tem que pensar os precedentes analisando apenas a sua justificação, e não a sua, como diria o Dworkin, na enactment force, né? A sua força que deriva como se fosse a promulgação, né? Ou do julgamento daquela... Então, essa é uma das ideias. Outra ideia também que eu tenho hoje um certo ceticismo é com a teoria da argumentação do Alex. Embora eu ache a teoria da argumentação interessante, a parte que eu retenho do Alex, o risco de você enunciar apenas regras triviais e regras que você já sabia antes, ele é muito grande, entende? Então, esse é um problema. E o problema maior ainda é quando ele vem e trata dos princípios e define princípios como comandos de otimização. Isso é algo, me parece, que é incoerente com a pretensão racionalista que estava por detrás da teoria da argumentação jurídica. Então, eu abandonei essas ideias e eu fui me interessando cada vez mais por esse modelo do common law clássico. Esse modelo do common law clássico, na minha visão, ele se parece muito com o pensamento do Dworkin, eu até falei isso no final do texto, porque como o Dworkin, ele pensa em fazer o que a gente poderia chamar de uma terceira teoria do direito. Uma terceira teoria porque ela não se comprometeria nem com o justnaturalismo e a ideia de que você consegue derivar o direito a partir da noção de razoabilidade prática, né? E nem com o positivismo, que tem uma premissa de fundo voluntarista, de que você criou o direito é fruto de um ato de vontade, de um fato que colocou, né, em vigor uma norma no mundo, né? O direito seria uma espécie de artefato, né? Uma construção derivada de uma ação política. Então, essa ideia do common law como uma terceira teoria é o que me atraiu nesse debate, que me levou a revisar essas ideias. Eu imagino que vocês tenham lido o texto, mas a premissa central do precedente no mundo do common law, e aí eu tô pensando não no common law dos Estados Unidos, que se consolidou no século XX, muito sobre a influência de Holmes, tá? E do realismo jurídico, mas eu estou pensando no common law clássico, principalmente dos séculos XVI, XVII, um pouco XVIII também, na Inglaterra, com 2 grandes nomes, que são os nomes que o Postman trabalha na sua teoria do common law clássico, que são o Edward Coke, né, e o Matthew Hale, né, que são juristas que viveram em períodos bastante tensos da história, né? Eles viveram durante a Guerra Civil Inglesa, né? E dialogavam com filósofos melhores do que ele. Por exemplo, o grande oponente deles era o Thomas Hobbes. Então, tipo assim, não era muito fácil a empreitada argumentativa deles, né? Mas, ainda assim, justamente porque eles tinham uma teoria do direito muito orientada para a prática, sabe? E muito concreta, né? Muito procedimental,
eles conseguiram produzir uma teoria do direito que ainda que ela não tivesse, sim, muito bem articulada, muito bem exposta, né, numa obra, mas, enquanto prática, eles tinham uma prática bastante rica de decisões judiciais, né, que vieram depois a ser melhor explicitadas por Blackstone, tudo, mas as ideias centrais já estavam. E tanto Coke quanto Hale foram, ao mesmo tempo, estudiosos do direito, mas eles eram também juristas práticos. E o Hale tem uma história interessantíssima, ele passou por várias funções, ele foi membro do parlamento, ele foi juiz, e ele foi chamado para fazer uma espécie de conciliação no final da Guerra Civil Inglesa, né? E consolidou essa fórmula, né, de que você tem a monarquia mantida, mas você tem a supremacia do parlamento, e os common lawyers e os membros do parlamento estavam de um lado e os monarquistas estavam de outro, né? Então, parece um pouco estranho, né, você querer pensar na soberania do parlamento, que é um ideal bastante legislativo, né? A soberania estaria no legislativo, mas também um modelo de common law nesse sistema que tem a soberania do parlamento. Parece confuso, mas, enquanto prática, isso funcionou muito bem. E eu já começo a dar a primeira premissa teórica e filosófica desses caras, que era de que o common law seria uma mistura de costume e razão. Essa ideia de uma mistura entre costume e razão tem uma grande contribuição de que você tem que pensar na razão como sendo uma racionalidade pragmática e não uma racionalidade transcendental. Então, a noção de razão como sendo o fundamento do direito era importante, mas diferenciar essa noção, né, de razão do common law, de uma razão que está imbricada numa prática, né, o que é muito parecido com o do Working. Se você pegar, por exemplo, o livro Justiça de Togge, ele fala, né, a embedded view, né, a visão de que a teoria está involucrada na prática, está impregnada, entranhada na prática, né? São comprometimentos que você consegue explicitar quando você analisa a prática, né? E desses comprometimentos que você retira a maneira de se ler a prática, né? De se interpretar os propósitos que vão orientar as suas atitudes quando você estiver lendo essa prática. Isso estava lá, e eles achavam que, eu cito o Postman aqui, né? Era na prática geral dos tribunais, não em decisões específicas ou no raciocínio em um dado caso, que nós estabeleceríamos as proposições jurídicas. E aí ele tem uma metáfora interessante, que ele diz, olha, a gente tem que pensar nesse sistema de normas que é o common law, mais como as regras de uma gramática na linguagem comum do que como princípios abstratos que você infere da metafísica. Então, ele tinha uma certa desconfiança da escolástica, entende? E dessa leitura metafísica e abstrata, né? Então, essa era uma coisa bastante interessante. E isso valia tanto para a interpretação do precedente como da interpretação da lei, sabe? A lei era vista... Nesse ponto, é impressionante a semelhança que você tem com o Dworkin, né? No Império do Direito, o Dworkin, logo depois que ele cita o caso Biggs versus Palmer, aquele caso do neto que matou o avô para herdar, né? E ele cita os dois juízes que estavam na minoria e que diziam que você tinha que interpretar aquela legislação literalmente, que o texto era o que estava valendo, e os outros três juízes da maioria dizendo que você tinha que reconhecer um princípio implícito ali para excepcionar o conteúdo explícito da lei de sucessões, que dizia que o testamento tinha uma força incontestável, né? Acaba essa discussão, o Dworkin expõe as duas posições e ele diz o seguinte: nenhum dos dois juízes
que estavam liderando as opiniões, né? Eles estavam divergindo sobre o que a lei disse, estavam divergindo sobre qual era o sentido semântico das palavras que estavam ali. Então, não era um problema semântico, não era um problema de vagueza, né? Não era, nenhum divergia que a lei era boa, que a lei era válida, que a lei tinha, era o direito a ser aplicado, mas eles divergiam sobre o impacto daquela proposição jurídica naquele caso concreto. E o impacto que vai ser determinado olhando não apenas para aquela disposição isolada, mas para várias outras disposições daquele mesmo sistema de normas que vão ser capazes de ofertar a solução correta. Para você ter uma solução correta, você tem que identificar esse impacto daquela proposição específica, mas o impacto daquela proposição específica não vai ser determinado apenas por ela, vai ser determinado por um conjunto. Então, os common lawyers, e nesse ponto do Dworkin, pode ser lido como um herdeiro dessa tradição, né? Eles viam tanto o precedente judicial como a legislação que havia, que era menos numerosa, mas que havia também em determinadas matérias, eles viam dessa maneira, né? Então, eu acho que isso mostra como que, na tradição deles, o precedente nunca foi um precedente vinculante, como a gente conhece hoje na tradição positivista, que é a tradição que eu vou começar a falar daqui a pouco, né? Mas você, então, para entender esses princípios, você não pensava numa única norma vinculante, você pensava numa ideia que eles descreveram de uma maneira relativamente obscura, mas para eles era bastante clara. Você teria que ler o direito de acordo com o que se chama a razão artificial do direito. E essa ideia de a razão artificial do direito tem um panfleto do Edward Coke, né, que se chama, né, Prohibition del Roi, né, as proibições do rei, que é um negócio de 4 ou 5 páginas, mas que ele relata um encontro que ele teve com o arcebispo de não sei aonde, né? E um debate sobre se o rei, já que ele era um monarca, né? Se ele poderia ele mesmo solucionar os casos difíceis quando não tivesse uma autoridade clara, uma fonte do direito clara, né? E aí, como ele diz o seguinte, já que os juízes são oficiais do rei, são nomeados pelo rei e subordinados ao rei, por que o rei vai preferir a interpretação dos juízes do que a dele própria, né? Quando a questão se tornar controvertida. Por que o rei não pode? Porque isso tinha implicações institucionais muito grandes. Você tinha, por exemplo, naquele contexto, que era um contexto em que se debatia a autoridade absoluta dos Stuarts, e o Hobbes argumentando do outro lado, né? O Hobbes dizendo que só existe uma racionalidade, todas as pessoas são racionais, e se só existe uma racionalidade, nós temos que seguir os juízos, né? Os julgamentos, né? As interpretações de quem tem autoridade política. E quem tem autoridade política num sistema monarquista é um monarca. Então, se todos os seres humanos têm iguais capacidades mentais, só existe uma razão, vai ser a razão do rei, o julgamento do rei, e já, na medida em que existe uma cadeia de comando ali, e os juízes os tribunais todos estão subordinados a esse monarca. Contra isso, então, o Coke argumenta, o ônus dele era difícil, né? Ele não podia falar em democracia ainda, né? Mas ele fala, né, nessa razão artificial, que é uma razão que nesse ponto é muito parecido com o Dworkin. Raciocinar sobre conceitos jurídicos exige um tipo de atitude intelectual especial. Era uma razão especial, era uma razão própria de práticas sociais normativas. E o que tinha essa razão? Primeiro, um caráter antimetafísico. Você não apela. E aí, nesse ponto, quando o Holmes, hoje, agora, no século XX, ele diz
que você não consegue interpretar conceitos em abstratos fora de situações concretas de aplicação, porque esses conceitos, se você analisar para eles abstratamente, eles vão ser vazios, e você precisa de tratar os conceitos jurídicos numa dimensão concreta, isso ele tira da tradição. Ele tira, só que o problema o que diferencia o Holmes e os realistas americanos dessa tradição clássica do common law é o psicologismo que você tem no Holmes e que você não tinha lá. A ideia de que você tem que psicoanalisar o juiz, a ideia de que você tem de que os juízes confiam nos seus hunches, né, ou nas suas intuições, e que você tem aqui no Brasil, isso chega pelo Barroso, né, a ideia do sentimento constitucional. Essa ideia é que não tinha lá atrás, e essa ideia é que torna esse pragmatismo dos common laws clássicos mais interessantes do que o realismo, e essa ideia que diferencia, por exemplo, do Dworkin dessa tradição, né? Porque aqui nós estamos pensando no se a gente colocar isso na tradição do pragmatismo filosófico, a gente está pensando mais em Hilary Putnam, em Susan Haack, ou o Sellars, ou Robert Brandon. Você está pensando numa filosofia pragmatista, racionalista, e que não tem essas concessões para o psicologismo, para o intuicionismo, como você tinha naquele pragmatismo embrionário, né, de base profundamente naturalista. Eu falo naturalista não aqui no direito natural, mas eu falo darwinista mesmo, entende? É de você tentar explicar tudo através de uma análise psicológica e fundado na teoria do Hume sobre as emoções morais e como que processos químicos desencadeariam juízos morais, e a gente faria isso tudo, né? Então, eu acho que essa que é a tradição. Existe uma racionalidade artificial porque exige uma maneira apropriada de se engajar com conceitos jurídicos. Isso está muito ligado ao que o Dworkin trabalha no debate dele com o Stanley Fish, que eu recomendo que seja um debate para a gente entender esse desacordo bem, pegar o debate do Dworkin, principalmente naquele texto, Como Direito é Igual à Literatura, um debate intermediário entre Taking Right Seriously e o Império do Direito. Ele teve um debate interessantíssimo com o Stanley Fish, e ele estava seguindo essa linha de você evitar confundir as normas com as interpretações subjetivistas dos seus autores. Por incrível que pareça, assim, abrindo um parêntese, que eu vou fechar sem explicar, mas eu vou abrir só, além do Dworkin, o único autor na filosofia jurídica nos últimos 100 anos que fez isso se chama Hans Kelsen, quando Kelsen diferenciava lá atrás o sentido subjetivo do sentido objetivo da norma. E como é que você diferenciava para o Kelsen o sentido subjetivo do sentido objetivo da norma? O sentido objetivo é determinado por uma norma do próprio sistema jurídico. Ou seja, você tem a própria ordem, para ela funcionar como uma ordem, ela tinha que se auto-interpretar. Isso tinha o mesmo caráter antimetafísico, ou seja, você não buscava num parâmetro transcendental, e por isso que o Kelsen odiava tanto o direito natural, a maneira de se ler as normas do direito positivo. O direito se interpretava a si próprio. O erro do Kelsen era achar que era uma cadeia de normas abstratas que iam levando normas cada vez mais concretas e mais individuais, mas você sempre usando as normas abstratas para interpretar as individuais. O Dworkin inverte isso porque ele tira do common law clássico a noção de prioridade local, de que o sentido das normas, ainda que você tenha cadeias hierárquicas de autorização, mas o problema semântico ele só é resolvido bottom-up, né, de baixo para cima, né, da prática para você interpreta com o que o Dworkin chamaria de uma ascensão justificatória. Então, eu acho que eu posso ler aqui as características que eu achei mais interessantes. A argumentação jurídica, eu digo no texto, ela era pragmática, contextual e discursiva. O Postman, no estudo dele mais extenso, que está citado aqui, esses dois textos do Postman, Classical Common Law Jurisprudence, volume 1 e volume 2, são a melhor literatura que eu conheço sobre esse tema. Tá? Então, já está aí indicada no meu texto mesmo, muito mais extenso. Eu indiquei o meu porque são 4 páginas. Dele, cada um são 30, então ia dar mais trabalho, né? Mas, enfim,
ele fala em 5 características. Eu resumi 3 aqui. A primeira é que ele era pragmática, mas pragmática e tinha uma dimensão temporal aqui. Você resolvia os casos de hoje pensando nos efeitos futuros. O Comoló, a imagem que o Postman usa para explicar, ele tinha, então, a face de Janus, que ele olha para trás e olha para frente. Ele não olha só para frente, senão ele é o pragmatismo instrumentalista, que é um pragmatismo diferente, que vai nos aproximar do Posner, e nem olha só para trás, senão ele é um convencionalista, que vai nos aproximar, diríamos, por exemplo, pegando um cara na filosofia contemporânea, o Schauer, que olha para trás e vê o precedente como... Então, ele reivindicava a continuidade com o passado, mas ele também olhava para o futuro. Apesar de ser parte da responsabilidade da jurisdição descobrir o direito que estava implícito nas práticas sociais históricas, ele também olhava para frente porque ele respondia pelas consequências que se seguiam das suas decisões. Então, essa é a primeira característica. A segunda que eu apontei aqui é que ele seria contextual, ou seja, exigia-se uma habilidade de interpretar casos particulares que formavam uma longa série histórica. E aí, nesse ponto, o Postman enfatiza, num outro texto que eu trabalho também nesse verbete, é que você tinha que dizer que ele é analógico, pode ter um certo mistério no que seja o raciocínio analógico, mas no raciocínio dele, isso era muito claro, porque era um raciocínio que vai comparando hipóteses e realizando juízos a partir de normas implícitas que dizem a maneira de se comparar essas hipóteses. Então, analógico aqui se contrapõe a intuitivo. Ele não podia ser baseado apenas em intuições, em sentimentos, em insights, em hunches. E ele também não era... ele também pretendia não ser regularista. A ideia é que você vai para aplicar uma norma, você precisa de uma norma mais abstrata na qual você possa subsumir as duas, né? Então, ele tinha essas duas características, né? Você tinha que tentar, a partir de inferências concretas, e de elementos implícitos naquela própria prática, né, fazer isso. Eu cito aqui um trechinho, só um pouquinho, fecha essa porta para mim, por favor. Um trechinho para mim é o seguinte: o raciocínio analógico não era um processo linear, mas era um processo dinâmico de se localizar um novo caso numa rede de inferências. O raciocínio, ou seja, você demonstrar compatibilidades e incompatibilidades entre razões e inferências, ocorria por meio desse processo. Se nós pudéssemos entender dessa maneira, resistiríamos à tentação de reduzir esse raciocínio analógico, seja a intuição, seja a mera aplicação de uma regra. Tá? E a última característica que eu vou apontar para o common law clássico é que ele era essencialmente discursivo. Ele era um processo argumentativo. Era uma prática, e nesse sentido tem algo de processual ali nessa prática, né? Ou seja, a norma tinha que ser compreendida no contexto em que os juízes decidiam como juízes. Havia uma maneira apropriada, né, para isso. Havia uma sabedoria prática, né, ou seja, que fixava uma espécie de disciplina própria, né? E uma disciplina que se exercia em conjunto com outros num contexto institucional. Era uma argumentação referida a instituições. Os juízes... E isso, eu acho que essa dimensão é que mais se perdeu do common law na prática jurídica brasileira. É que o juiz vai dar entrevista para a televisão dizendo como ele vai julgar, né? Ou o juiz que tem um cargo acadêmico escreve um artigo exatamente sobre aquela mesma matéria que vai cair nas costas, no colo dele quando chegar na jurisdição, né? Essa ideia de que, já que o juiz tem autoridade, ele só pode se pronunciar num contexto institucional sobre aquele assunto, por meio de regras, por meio de um discurso em que aquela interpretação dele é apresentada mais como uma pretensão que ele coloca diante de outros juízes que decidem junto com ele, do que como um juízo conclusivo,
essa dimensão era muito importante, né? Aquela ideia de que, como o Dworkin dizia também, o direito é argumentativo, porque cada ator na prática compreende que aquilo que ela permite ou exige depende da verdade de certas proposições cujo sentido é dado somente pela prática e no interior dessa prática, né? Essa ideia ela habitava a compreensão predominante no common law clássico. Tá? Eu acho que a gente pode passar agora para o positivismo, que é o outro verbete que eu apresentei para vocês. Bom, tem um texto, eu começo esse meu verbete do positivismo citando um autor muito pouco conhecido pela qualidade dele, que é o Andrew Simpson, né? Que é um grande autor sobre precedente, grande crítico da tradição hartiana, tá? E ele vai dizer o seguinte: o contraste entre as concepções positivistas e a do common law clássico era um contraste entre o direito baseado na razão e o direito baseado na autoridade. Mas o conceito de autoridade aqui é mais o conceito do Hobbes, e que vai passar pelo Bentham, pelo Austin, e vai chegar nos nossos dias por Hart, por Joseph Russ, por Schauer. É a ideia de que o conteúdo da autoridade, quando você só pode falar que uma determinada proposição é autoritativa quando você conseguir identificá-la como sendo o juízo de alguém, né? Como sendo produto da intenção de alguém. É claro que a ação intencional pode ser uma ação racional se ela for baseada em razões, tá? Mas a ideia de que você precisa rastrear, né, o conteúdo do direito num juízo sobre qual deve ser o conteúdo da norma a ser seguida é o que está por trás de toda essa história. Tá? Então, o Hobbes ele virava para esses common laws clássicos e dava uma pancada em cima da mesa e gritava truco, né, digamos assim. Ele dizia, não é a sabedoria, mas a autoridade que cria o direito. Tá? Então, autores como Hobbes e, mais tarde, o Bentham, movido, embora por uma pretensão política bastante diferente da do Hobbes, mas ele tinha em comum essa ideia de que o direito era um artefato da vontade humana e que a tarefa, portanto, de uma boa teoria do direito seria desmistificar, justamente porque essa noção de racionalidade artificial, diziam eles, é misteriosa. E quando você consegue identificar o comando que introduziu a norma, a decisão política que criou a norma, o fato social que a gerou, você consegue ter mais segurança. Então, a ideia aqui é de que seria uma ilusão danosa você pensar que tinha uma racionalidade artificial, e isso era uma pancada em todos os autores que sustentavam aquilo que eles chamam de teoria declaratória do precedente judicial, né? Em que pressupõe padrões corretos ou incorretos de decidir que são dados antes da decisão ser tomada. Aquilo que o Dworkin, nesse debate com o Fish, no segundo artigo do debate com o Fish, ele chama de a imagem certa ou errada da jurisdição. Que ele diz que, do ponto de vista interno, para você decidir, você tem que, diz o Dworkin, que aceitar essa imagem certa ou errada da decisão, né? Você tem que se orientar pelo pressuposto filosófico de que você pode estar errando ao decidir. E olhando as coisas do ponto de vista externo, o Bentham vai dizer que essa teoria declaratória ela era misteriosa e a maneira de se eliminar esse mistério é olhar para as decisões como atos de positivação. E aí o Bentham, vocês sabem, ele não tinha muito apreço pelo common law, né?
não tinha preço. Engraçado, tem um texto histórico do Postman interessante, eu até fiz uma resenha desse livro recentemente, tem um par de anos que saiu, posso mandar para vocês também, que ele analisa aquela ideia, aquela proposta do Bentham lá do Dog Law, né? Diz que os common lawyers, os juízes do common law tratam os cidadãos como uma espécie de cães, né? Porque eles criam a legislação e retrospectivamente aplicam. Por que seria assim? Porque ele acredita que a força do direito e o valor do direito tem que ser capaz de ser compreensível pelo próprio súdito do direito. Ele tem que ser capaz de entender qual é a razão prática, no caso do Bentham seria uma razão utilitarista, né, que justifica a existência desse direito. Então, se você pensar numa racionalidade artificial, que é uma racionalidade dominada apenas por um conjunto de profissionais, você torna isso misterioso. E o Bentham dizia, olha, como não existe essa racionalidade artificial, a gente tem que pensar num modelo de fonte, em que você identifica o ato de produção do direito e você identifica o conteúdo dele. Por isso, ele defendia a codificação e ele esperava que essa codificação fosse resolver o problema. Só que isso é uma solução que sofre a mesma coisa que ele chamou aqui de paradoxo da inflexibilidade, né? Quanto mais inflexível e mais vinculante o precedente, mais problemático ele se torna, porque mais você vai precisar de recorrer a uma outra regra para saber quando que tem uma exceção àquela regra que você está aplicando, né? Enfim, a ideia do common law, do precedente vinculante nessa tradição positivista é você tentar postular uma distinção rigorosa e bem delimitada entre criar e aplicar o direito. E aí é curioso que, apesar do Kelsen também estar na tradição positivista, ele também não estaria nesse clube, né? Mas, assim, você teria que postular a ideia de que você consegue identificar a razão autoritativa como aquela razão que, a palavra em inglês settle, né? Fixa, né? Estipula de maneira rígida, rigorosa, né? Qual é o conteúdo do direito. E o candidato mais promissor para fazer isso seria a regra de reconhecimento kantiana, que funcionaria como uma espécie de teste conclusivo para a identificação das regras de obediência, né? Das regras obrigatórias. Então, eles postulam essa dicotomia que aparece no RAS, por exemplo, citada aí diversas vezes no meu paper, entre casos regulados e casos não regulados, sendo esses os casos regulados aqueles para quais há uma regra que pode ser aplicada, né? Então, colocando isso de uma outra maneira, que eu não coloquei no paper, mas que eu poderia colocar para vocês, presume-se a ideia de que as regras de direito têm um conteúdo fixo. Portanto, você não precisa analisar toda essa regra no conjunto de um grande sistema de conceitos e premissas implícitas para você determinar a maneira adequada de se lê-la. Nós temos cadê o Hermes? Ele está aí ainda, Hermes? Sumiu da minha tela aqui. Eu não sei se ele caiu. Estou aqui. Não, beleza, beleza. Estou aqui com umas 5 páginas anotadas. Não, beleza. É porque o Zoom fica mudando as pessoas de lugar, e aí você sumiu da minha tela. Eu falei, meu Deus do céu, cadê o nosso presidente, o nosso líder aqui sumiu da tela? Mas, enfim. Mas a acusação que o common lawyer faria ao positivista seria de que seria uma teoria atomista do significado, entende? Você entende cada norma como compreensível isoladamente. E isso aparece, por exemplo, no Schauer, quando o Schauer ele vai dizer que a regra adquire uma independência semântica da sua justificação. O grande debate
do ponto de vista da semântica, né, seria o Schauer com o Dworkin, porque o Schauer vai dizer que você consegue, olhando para uma placa, né, proibido cães ali, ou que nem eu costumo usar lá na faculdade agora essa metáfora, né, obrigatório uso de máscaras. Isso é colocado na porta da sala de aula, né, e sempre tem algum aluno que vai sempre poder desafiar a autoridade das instituições, né? Aí eu falo, olha, eu abro a porta, aponto para a placa e digo o seguinte, olha só, o Schauer está dizendo que você não tem nenhum trabalho interpretativo para ler isso aqui. Entende? É o grande modelo cara crachá, entende? Ainda que você eventualmente possa precisar recorrer à justificação para poder saber por que aquela norma está ali, agora, para você entender o que ela está dizendo, você não precisa, diz o Schauer. E o Dworkin vai dizer o contrário, não, você precisa. O conteúdo do conceito explícito só faz sentido à luz de um princípio explícito que te diz a maneira de se ler aquilo. Então, isso acaba criando duas visões bastante contraditórias, né? Bastante concorrentes, né? Para explicar esse fenômeno, né? Enfim, o modelo que eu acho que a gente aqui no Brasil tenta adotar se aproxima do modelo positivista. Talvez como um conjunto de arranjos institucionais ele seja o mais interessante, mas eu acho que ele fracassa enquanto modelo cognitivo, porque nós não conhecemos conceitos dessa maneira. O conteúdo dos conceitos, principalmente quando ele se torna controvertido, ele não é autoevidente. Nós não temos um acesso imediato ou não mediado a esses conteúdos. Nós compreendemos esses conteúdos inferencialmente. Então, isso isso me convenceu de uma maneira, Hermes, assim, de modo que eu abandonei o que eu tinha escrito sobre precedentes há 15 anos atrás e cada vez mais me interessei pelo common clássico e pelo Dworkin. Principalmente o Dworkin tem alguns conceitos quando ele diz, olha, não se interpreta apelando à intuição, à intenção de um autor. A interpretação é protestante porque o próprio intérprete tem que fazer um juízo sobre o que essa norma significa à luz do sistema. O risco é você dizer, então não é a intenção do autor, vai ser a intenção do intérprete. Assim, de novo eu vou citar, assim, constrangido, mas eu cito porque eu acho que não existe quem errou isso mais do que o Roberto Barroso. O Barroso fala, quando ele diz, olha, a minha pré-compreensão é essa daqui, então eu substituo a intenção do autor pela intenção do intérprete. Obviamente, se for para fazer isso, é melhor ficar com a do autor, sem dúvida, e volta na tradição positivista. Mas a ideia de alguém como o Dworkin é de que julgar envolve uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade de se fazer inferências a partir do próprio sistema. Então, seria um juízo que não, para que isso funcionasse, para que esse modelo funcionasse, você não poderia deixar um espaço para a intuição ter algum papel justificador ali, né? Você teria que ser anti-intuicionista, teria que ser um processo de você passar de um caso para outro somente quando houver uma norma implícita, uma norma conceitual, né? que autorize essa passagem, uma norma pressuposta, digamos assim, né? Enfim, eu acho que o nosso tempo acabou, né? Eu vou encerrar por aqui e ver se dá tempo da gente falar um par de questões que eu ainda tenho mais uns, eu acho que até 9h10 eu consigo ficar aqui, o Hermes, acho que pode ser? Muito obrigado, Thomas. Nossa, estou aqui, vou te dizer que eu estava esperando essa oportunidade de a gente conversar, porque já sabia que tu tinha feito essa passagem, vamos dizer assim, né?
para o Common Law clássico, né? Depois de ler os textos, depois de a gente começar a conversar, eu já tinha percebido isso, né? E eu acho que foi uma passagem que veio meio gradativa, ela foi se aperfeiçoando no tempo, né? E o teu livro foi muito influente na minha tese de doutorado com o Ferraioli, teu primeiro livro, né? A tua tese de doutorado lá de 2007. A gente conversou na época, né? Eu me lembro de ter conversado contigo e de ter me Eu te contado toda a passei o história da texto antes publicação. dele ser publicado, na época ou não? Porque ele ficou Eu enrolando, demorou muito para ele ser publicado esse texto, né? não, não, não. Quando eu conversei contigo, ele já tinha sido publicado, Ah, mas tá. era um texto difícil de conseguir. Eu tive uma certa dificuldade de conseguir, porque foi publicado pela Noesis, e aí eu não estava conseguindo acesso, eu estava esgotado, e aí a gente começou a conversar, e tu me contou toda a história, vamos dizer assim, da saga para a publicação do texto, né? Assim, no final eu comecei meio que esconder o texto depois que eu mudei de ideia. Eu não publiquei mais o livro, entende? Mas vamos lá. Mas eu acho isso muito importante, até para que a gente possa perceber assim a evolução das ideias, né? A evolução intelectual e até as perplexidades que foi te causando no enfrentamento da teoria do direito. Eu acho que, principalmente a partir dessa margem de discricionariedade que o positivismo não resolve, né? O grande problema, né, o problema central que eu acho que o Common Law clássico procura controlar, essa é a dimensão da margem de discricionariedade. Mas eu evidentemente tenho milhares de perguntas para ti, né? Mas até por uma questão de metodologia, aqui com os alunos, e também em homenagem ao Câmara, que já nos está aqui prestigiando com a presença, eu queria abrir a palavra para, eventualmente, o Câmara fazer alguma pergunta, algum aluno fazer alguma colocação, se quiser fazer pelo chat. Eu não sei se tu consegue acompanhar, Thomas, porque, pelo que eu entendi, tu está muito mais esperto no Zoom do que eu, tá? Já quero te agradecer aqui pelo auxílio técnico antes de nós iniciarmos a nossa sessão. Opa, ficou no mudo. Espera aí. Está no mudo. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Eu tirei eu vi agora. Eu consigo ler o chat, está aberto. Eu, inclusive, postei aqui o meu textinho a minha resenha do livro, uma resenha de 4 páginas, é bem humilde também, Hermes, assim, mas para quem não tem tempo de ler o livro, ver a minha resenha pode ser uma coisa interessante, né? Do livro do Postman, um dos livros do Postman sobre o Bento, o mais recente. Foi muito bom te ouvir sobre os 2 textos, mas eu queria fazer um elogio muito grande a esse teu trabalho, né? Porque em 4 páginas tu resumiu essa polêmica. É uma polêmica que nós aqui no grupo de pesquisa, Thomas, a gente trabalha muito, porque eu, por ter estudado primeiro com o professor Carlos Alberto, que nitidamente tinha uma orientação mais hermenêutica, não por acaso cita Heidegger no primeiro trabalho dele, depois Gadamer no formalismo valorativo, e depois ter ido estudar com o Luigi Ferraioli na Itália, que tem uma orientação mais analítica, eu acabei me preocupando muito em como é possível, qual é o grau de combinação possível entre essas 2 grandes correntes de pensamento. E eu acho que, no fundo, aqui nós temos um problema parecido, né? Existe aqui uma preocupação entre conteúdo e método, vamos dizer assim, né? Se eu pudesse simplificar muito, né? Uma preocupação entre a poder alcançar a justificação e ter a possibilidade de uma crítica intersubjetiva daquela justificação, e, por outro lado, ter uma vinculação nas premissas para a tomada de decisão, ter uma vinculação na pré-compreensão, até para usar aqui a expressão que tu colocaste bem, né? Sem intuição, né? Uma capacidade de controlar os responsáveis por aplicar o direito, estabelecer o direito a partir de precedentes, para que eles estejam dentro de um contexto de uma razão prática mais consistente, né? E, portanto, mais preocupada com as 2 faces de Janus, mas sem abandonar o passado, ao mesmo tempo se responsabilizando pelo futuro. Então, uma visão meio analítica, meio hermenêutica contemporânea.
O problema que eu queria te colocar antes de que os colegas possam fazer as perguntas é o seguinte: eu percebi, assim, quando principalmente tu falou do Bentham, né, me chamou muita atenção a discussão política que pode estar por trás dessas questões, né? Quando tu falaste do Bentham, quando tu falaste do conflito entre o Hobbes, o Coke e o Hale, tu acabou apresentando o problema político, né, de quem, afinal de contas, exerce a autoridade, né? E Bentham estava inserido no contexto da Revolução Francesa e das ideias iluministas, em alguma medida preocupado com o controle da autoridade. Até por isso mesmo, depois ele volta atrás com o paradoxo da inflexibilidade, talvez, né? E aí eu gostaria de saber, assim, dentro dessa perspectiva democrática dos precedentes no ordenamento democrático, como tu defende uma compreensão, a meu sentir, que os precedentes são uma prática que parte do ponto de vista interno dos juristas, daquilo que os juristas, numa expressão mais ampla, não tão hartiana do ponto de vista interno dos juristas, dentro de uma compreensão que nós temos do direito, uma vinculação da prática jurídica, como isso se acoplaria num modelo de democracia constitucional, né? É mais ou menos essa ideia que eu queria um pouco te dar a oportunidade de discutir, como isso limita os juízes da Suprema Corte, mas, ao mesmo tempo, como isso autoriza os juízes da Suprema Corte a limitar os demais poderes. Bastante interessante essa pergunta, Hermes. Inclusive, eu quero respondê-la, mas eu acho que ela se complementa com uma pergunta que apareceu no chat aí, que eu estou vendo agora, da Laís Buffon, que ele diz que como é que fica o posicionamento pessoal do julgador. Ela remete o do work, eu acho que provavelmente o que ela está querendo dizer é a crítica que as pessoas fazem à interpretação protestante, que é um outro tema que eu escrevi longamente sobre isso. Tem 2 artigos bastante longos que eu fiz sobre isso, sobre esse tema, porque eu acho que a única saída para esse tipo de conflito político é você radicalizar ainda mais a ideia de que de que nós temos que retirar o, digamos assim, mistério da ciência do direito. Nesse ponto, o Bentham estava certo, entende? Se você pensar na prática jurídica, tá, como algo relativamente inacessível, ou algo que você precisa de um expert para traduzir o conteúdo dos conceitos jurídicos, para que eles possam ser aplicados pela população, de fato, você torna o sistema mais aristocrático, você torna a possibilidade de uma justificação racional e que possa ser aceita pelo próprio destinatário da norma algo mais, enfim, algo não realizável, né? Então, agora, isso é contraditório com o que eu estou defendendo? Eu acho que não. Principalmente, aí, se você pensar menos o common law clássico e mais o do working, entende? Porque no do working, o que ele quer dizer com a interpretação protestante? Veja, você não apela à intenção do autor da norma, mas você também não pode apelar no intérprete. A interpretação protestante é a interpretação que não é só o juiz, não é só o jurista, não é só o advogado, não é só o professor, não é só o membro do Ministério Público, não é só aquela pessoa com treinamento, mas é qualquer cidadão, nas suas relações interpessoais, eles vão ter a responsabilidade de fazer um juízo sobre aquilo que está sendo, o conteúdo daquele conceito que está sendo discutido. Então, isso está ligado a uma teoria, a um modelo de Estado de Direito em que não se pressupõe uma superioridade epistêmica de um agente sobre o outro. Não, acho que tem alguém com o microfone aberto. Enfim, a única maneira que nós teríamos de não nos submetermos à autoridade de uma pessoa exclusiva seria você ter
todas as pessoas tendo autoridade para discutir o conteúdo desses conceitos. Então, o que o Dworkin propugna no modelo dele, né, de interpretação construtiva, não é uma teoria para os juízes ou para os iniciados na prática jurídica, mas seria uma teoria do Estado de Direito que pressupõe não apenas um sistema democrático, mas um sistema, uma racionalidade democrática, uma racionalidade em que cada um de nós tem responsabilidade pelos juízos que formula. E a ideia é mais ou menos o seguinte: eu não posso pensar na prática como sendo uma prática social, em que os sentidos são construídos coletivamente, se você não entender também como parte dessa prática a tarefa de você contribuir para identificar o conteúdo desses conceitos com o seu juízo, entende? Porque juízos, avaliações, interpretações não são coisas que instituições fazem, são coisas que pessoas fazem, são coisas que cada indivíduo vai ter que fazer, entende? E se você não tratar assim, se você ficar com a teoria positivista, você vai dizer o seguinte: eu tenho que reconstruir, para entender o conteúdo de um precedente, eu tenho que reconstruir qual é a intenção do autor do precedente. E aí você vai... O nosso debate vai ser sempre o problema da ratio decidendi. Como é que eu determino a ratio decidendi? Mas aí você tá atribuindo ao tribunal que decidiu aquele caso uma autoridade final e exclusiva para dizer o que aquilo significa. E eu acho que ele não tem autoridade para isso. Ele tem autoridade, da mesma maneira que o legislador, para criar uma nova norma dentro do sistema. Mas o trabalho interpretativo de determinar o conteúdo daquele conceito não é uma autoridade que você pode dar a ninguém, porque isso tem que ser necessariamente algo que é social e tem que ser necessariamente algo que é compartilhado por todas as pessoas que são afetadas por aquela norma. Porque a ideia por que a interpretação tem que ser protestante e todas as pessoas têm o direito a fazer um juízo sobre o que aquela norma jurídica está significando? Porque todas as pessoas são afetadas por ela. Nós perdemos as nossas liberdades com base nessas decisões. Nós podemos ser presos, nós podemos perder a guarda dos nossos filhos, nós podemos perder a nossa propriedade. Então, se existe esse poder, você tem que ter uma responsabilidade intelectual de dizer qual é a maneira de se ler essas decisões, que não pode ser atribuída a ninguém especificamente, porque ela tem que ser uma tarefa de todos os intérpretes, sejam eles jurídicos ou não. Isso não é populismo, isso é uma reflexão sobre como que nós depreendemos é uma reflexão de conteúdo, entende? É uma reflexão de conteúdo, de como se determina o conteúdo dessas normas sob as quais nós vivemos. Isso não pode, de fato, isso não pode ser uma tarefa de um saber privilegiado, mas, ainda assim, a gente pode falar que isso é uma racionalidade artificial, porque ela num contexto de uma prática em que esses conceitos vão sendo aplicados. Ela é artificial porque ela não é metafísica, porque ela não é transcendental, porque você não apela a um standard que está fora da prática para dizer o que a própria prática significa. Agora, no interior da prática, tem uma grande gama de agentes que têm uma responsabilidade de refletir sobre essa prática à luz de si mesmo. Então, pode ser que seja um ideal bastante difícil de se alcançar, essa ideia de que todos nós seríamos cidadãos liberais e responsáveis, liberais no sentido político, autônomos, né? Que teríamos condição de formular juízos e uns cobrar esses juízos dos demais, sem com que ninguém tivesse que ter essa prerrogativa final de dizer, apenas com base numa autoridade, qual é a maneira correta de dar sentido àqueles conceitos que nós estamos empregando. Pode ser meio utópico, mas o Dworkin sustenta isso, eu acho, porque ele percebeu, à luz daquela noção de obrigações associativas que derivam do status de membro, de você viver sob certos princípios, ele vai dizer o seguinte: olha, essa é a única maneira que eu considero conceitualmente possível, diz ele, de
de termos um direito legítimo, que se satisfaz a pretensão de legitimidade, entende? É uma responsabilidade intelectual, digamos assim. Muito, muito interessante. Claro, teríamos aqui uma série de discussões que a gente poderia prosseguir, mas eu quero ouvir um pouco os demais colegas, até porque eu sei que tu tens tempo, Thomas, eu acho apenas para responder mais uma questão. Né? Talvez, Porque nós estamos aqui 9h03, já estamos entrando o meu tempo, tá bem em cima o tema. Eu vou te mandar um outro texto aqui sobre essa questão da interpretação protestante. Ótimo. E aí, se a gente, de repente, pode um outro dia discutir voltar sobre a conversar isso. Mas sobre isso. Essa a minha resposta a essa pergunta está nesse texto aqui. Tá, mas manda lá. Vamos tentar fazer uma última, então. Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta. Eu posso, então, Zana? Com certeza. Alegria, Câmara, por favor. Primeiro queria parabenizar o Thomas, fiquei aqui também com um monte de ideias fervilhando na cabeça. Né? A minha ligação com o Thomas é uma ligação atávica, né? Porque ele é primo de um dos meus melhores amigos, amigo de infância. Né? Que inclusive, eu estive com ele ontem e ele mandou um abração para você, cara. Então, eu estou sempre falando com ele, que é o Alexandre Rosa, né? O mesmo Rosa do Thomas Rosa Bustamante. Mas eu estava aqui pensando, Thomas, como é que todas essas ideias vão se casar com esse nosso sistema de recurso repetitivo. E de como o STJ, por exemplo, vai dizer, olha, parem tudo, parem as máquinas, porque eu vou dizer como é que se resolve isso. Então, eu acho que não dá para hoje, né? Você só tem 6 minutos, mas eu queria só provocar isso para que na próxima vez que você for marcar com o Zanetti e eu quero estar junto, para ver como é que você vai juntar esse negócio. Então, é só mesmo essa provocação. A famosa, vou largar a bomba aqui agora, né? Não, muito bom, muito bom. Eu concordo com você. Eu acho que essas nossas reformas, essa nossa legislação processual, ela tornou o sistema menos reflexivo, mais centralizado, né? E não só por isso, porque se a ideia cada membro da prática tem uma responsabilidade de, por meio do seu juízo, contribuir para que a decisão que se tome ao final seja uma decisão melhor, qualquer mecanismo, seja num parlamento, seja no sistema judiciário, de aceleração proposital de decisões e de você suprimir instâncias, vai ser um movimento que torna as instituições menos responsivas às perguntas que aqueles jurisdicionados são capazes de formular para essas instituições. Eu estava vendo aqui um vídeo, agora o Lênio postou no Twitter dele, um vídeo de um deputado abrindo e fechando uma sessão legislativa em 30 segundos. Agora, de quem que é a culpa disso? Será que é do parlamento, assim, ou será que é nós, dos juristas? Entende? Porque alguém foi dizer para ele que podia fazer. E foi cair no Supremo, o Supremo disse que pode. Entende? Porque, então, o Supremo não está levando o processo legislativo a sério, entende? É a teoria Fuchs sobre normas processuais. É o seguinte, não, o juiz não tem que ter titularidade de qualquer juízo sobre a robustez do processo legislativo. Cito e termino a citação. Não tem? Então, o juiz não pode decidir sobre normas de processo? Não pode. Mas aí o juiz pode anular qualquer lei que ele quiser depois. Então, eu tenho um artigo até com a minha esposa, Evanilda Godoy, já antigo, da época do Cunha, que fala um pouco disso, de você pensar que nós não temos cuidado com o processo, porque pode chegar no final e a gente pode tomar a decisão que a gente quiser. Não é bem assim, gente. Existem maneiras das decisões serem tomadas, e essa ideia de uma interpretação protestante que pode contribuir no final para que a decisão seja melhor, para que ela aconteça, as comissões têm que funcionar. As sessões têm que ter intervalo de 5 sessões entre uma e outra,
para aprovar uma emenda, né? O processo no STJ tem que ser decidido depois que o processo na primeira instância foi decidido, e depois que for decidido na segunda instância, né? Então, se você cria esses mecanismos desesperados de aceleração das decisões e de eliminação das diferenças entre os casos, com um discurso de que você desconfia dos demais agentes dentro daquele sistema, primeiro você dá muito poder para quem está no topo. Então, se quem está no topo for quem não está interpretando bem, fica mais perigoso, né? Enfim, eu acho que nós tomamos algumas decisões políticas e estamos sentindo as consequências delas, né? E essas consequências não atingem só a prática jurídica, elas atingem também a própria política. A nossa política está aí, nós estamos tendo um ano eleitoral, está começando e já tem pessoas morrendo em troca de tiros por causa de opiniões políticas, muito por causa dessa politização do judiciário, que começou... Veja, se você tem o próprio Supremo, o próprio Legislativo, né, trabalhando com uma lógica de separação de poderes frouxa, em que você trata o poder como uma massa amorfa, ou como se fosse um pedaço de bolo, você distribui o poder entre as instituições, sem diferenciação em poder para fazer o quê, sendo o poder de decidir casos diferente do poder de legislar, diferente do poder de administrar. Se você perde essa capacidade de diferenciação funcional dessas atividades, você realmente transforma tudo em política. E você transforma a política em tudo também, né? Porque a política era para ser a maneira, a alternativa à guerra, né? A alternativa à guerra é a política, por quê? Porque tem regras. Quem fixa essas regras não é a própria política, você tem uma outra instituição que diz qual é a maneira de se ler essas regras. Se você perde essa diferenciação, tudo fica fluido, né? Enfim, eu não vejo com bons olhos a nossa legislação processual. Já tem um tempinho que eu desconfio bastante dela, sabe? Respondendo aí a pergunta. Thomas, muito importante a tua colaboração. Eu sei que tu tem um outro compromisso, nós vamos te liberar para outro compromisso, e agora também nós vamos ouvir o Alexandre. Mas eu queria te trazer mais uma vez, então, para a gente falar sobre o problema da interpretação protestante, que eu acho que é um tema central para compreender toda a tua fala, né? Eu acho que é o tema que eu tenho mais estudado hoje, é a interpretação protestante. Eu te postei aqui um dos artigos que eu escrevi que eu mais gosto, que é um textinho de 25 páginas, que eu fiz respondendo ao Postman. Se você puder passar depois para as pessoas da reunião. Tá joia? Joia, foi um grande prazer, grande prazer, Alexandre, um abração, e pena esse encontro ocorrer tão poucas vezes e dessa maneira distante, né? Mas, enfim, na próxima vez, Thomas, com certeza nós vamos tentar te trazer aqui para poder saborear a muqueca. Se a gente ainda te pegar no período em que tu possa estar presente, vai ser um prazer te ter aqui na nossa universidade, te ter aqui em Vitória, tá bem? Muito obrigado, abraço, meu amigo. Querido. Forte abraço. Mais. Valeu. Tchauzinho. Falou. Bom. Câmara, antes de nós te ouvirmos, né, eu vou pedir para a Ludmila me devolver o host aqui, porque eu vou interromper a gravação